Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, 12/11 de 2020, hoje, quinta-feira, é isso. Nossa aula de hoje será de produção de texto e literatura. Por quê? Porque, devido, à volta às aulas, que será dia 17, os horários, eles sofreram algumas alterações. Não é isso, meus amores? Aí eu queria combinar com vocês. Olha só, dia de quinta-feira, se vocês observarem aí no horário de vocês, tem arte. Só que vai ter semana que Tiana vai trocar por produção de texto e literatura, certo? Que é o que está acontecendo hoje. Tia hoje não dará arte, Tiana vai dar produção de texto e literatura, tá certo? Mas aí tia sempre vai falando para vocês quando tiver a necessidade de substituir uma aula por outra. Tá certo, meus amores? Olha só, na nossa aula passada, lemos um texto muito, mas muito legal. Tiana gostou bastante. Que foi na página 271, que tem como título Entendemos Tão Pouco. Foi, gente, foi lindo, belíssimo texto. E Tiana deixou para casa as páginas 274, 275 e 276. O que é que eu quero combinar com vocês? Eu gostaria de fazer a releitura desse texto, para que a gente possa, corrigir nossa atividade de casa. Vocês juntos comigo possamos nos recordar do texto. Eu já esqueci, então eu vou precisar novamente reler. Então, eu peço para que vocês acompanhem Tiana na leitura. Tá certo que diz assim: entendemos tão pouco. Era uma vez dois irmãos que passaram a vida inteira na cidade e nunca havia visto um campo ou um pasto. Decidiram-se um dia a fazer uma viagem para o interior. Enquanto caminhavam, observaram um fazendeiro arando a terra e ficaram intrigados com o que estava fazendo aquele homem. Cada um pensou consigo mesmo: que tipo de comportamento é esse? Esse sujeito fica o dia inteiro marchando para frente e para trás, escavando sulcos profundos na terra. Por que alguém iria destruir uma campina tão bonita assim? À tardinha, tornaram a passar pelo mesmo local e viram o fazendeiro colocando as sementes nos regos. Desta feita, pensaram: o que será que ele está fazendo? Deve ser louco. Está jogando trigo dentro desses valões. O campo não é lugar para mim. As pessoas agem como se fossem malucas. Vou voltar para casa, disse um dos irmãos, e retornou para a cidade. Mas o outro ficou, e poucas semanas depois verificou uma mudança maravilhosa. Os pés de trigo começaram a brotar, recobrindo os campos com um verdor que ele nunca fora capaz de imaginar. Tratou de escrever para o irmão, a fim de que viesse ver aquele crescimento milagroso. E o irmão voltou da cidade, ficando maravilhado também com as mudanças. Passados alguns dias, o verde dos brotos foi dando lugar ao dourado dos trigais. Só então eles compreenderam a razão do trabalho do fazendeiro. O trigo amadureceu completamente e o fazendeiro trouxe a foice e começou a ceifar. O irmão que havia retornado à cidade não acreditou. O que estará esse imbecil fazendo agora? Trabalhou o verão inteiro para cultivar esse lindo trigal e agora o está destruindo com as próprias mãos. Não passa mesmo de um doido varrido. Para mim já chega. Vou voltar para a cidade. Mas o outro tinha paciência. Ficou no campo e assistiu ao trabalho de colheita. Quando o fazendeiro levou o trigo para o celeiro, observou o esmero com que ele separou o joio e o cuidado ao armazenar o resto. E ficou estupefato ao constatar que a semeadura de um saco de trigo permitiu a colheita de todo um trigal. Só então compreendeu que havia razão por trás de cada ato do fazendeiro.
e percebeu. É assim que são as coisas com os trabalhos divinos. Nós, mortais, enxergamos apenas o início do plano de Deus. Não somos capazes de compreender todo o propósito e o objetivo final da sua criação. Portanto, precisamos ter fé em sua sabedoria. Gente, esse texto é muito lindo. É de lenda judaica. Então, é um texto maravilhoso. Certo? Então, relembramos um pouquinho o texto. Então, vamos agora, tia, corrigir. Eu sei que alguns já fizeram, me mandaram. Tia Ana gostou. E quem não fez, vai fazer agora. Quem fez, irá corrigir. Certo, meus amores? Então, coloquem aí, por favor, na página 274, o quesito 1, 2, 3, certo? O quesito 1, você apenas irá marcar com um X, que diz assim: a Terra narra a história de 2 amigos que moravam no sítio, 2 irmãos que moravam no campo, ou 2 irmãos que moravam na cidade? Tinha que moravam na cidade, certíssimo. Vamos continuar, diz assim: o que os irmãos nunca tinham visto? No 2, o que os irmãos nunca tinham visto? Bem no início do texto fala. Eles nunca tinham ido em um campo. Certo? Eles nunca tinham visto o campo. E o 3 diz assim: o que resolveram fazer? Resolveram fazer uma viagem para o interior. Então, vocês vão colocar. Resolveram fazer uma viagem para o interior. Ah, tia Ana, eu não coloquei assim, eu coloquei viajar para o campo. Não tem problema, tá certo? Porque o campo, o interior, eles também podem ser usados, tanto o campo quanto interior. Certo, meus amores? Então, resolveram, deixa eu melhorar esse R aqui. Isso. Resolveram fazer uma viagem para o interior. Certo. Tia vai apagar para continuar, tá bom? Então, quarto quesito, não é isso? Quarto quesito, eles pedem para vocês colocarem o que for verdadeiro, vocês irão colocar V, e o que for falso, vocês irão colocar F. Deixa a Tiana colocar aqui. Certo? Então, vamos responder. A gente acabou de ler o texto, então tá bem fresquinho na nossa cabecinha. Então, diz assim: os irmãos viajaram para fora do país, verdadeiro ou falso? Falso, muito falso. Os irmãos jogaram trigo dentro dos valões, foi os irmãos ou os fazendeiros? O fazendeiro. Então, não foi, Tiana, os irmãos. Então, é falso. Diz assim: os irmãos retornaram para a cidade. Os irmãos, não, o irmão só retornou um, Tiana. Então, porém, é falso, porque apenas um irmão retornou para a cidade. Diz assim: um dos irmãos permaneceu no campo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eita, a tia colocou uma a mais. Deixa a Tiana apagar aqui. Certo? E o outro diz assim: os irmãos não entendiam o que o fazendeiro fazia no campo. Quando os irmãos observaram aquela cena ali, eles logo compreenderam? Não, eles não entendiam, né? Inclusive, eles chamaram, né, o fazendeiro de louco. Então, Tiana, eles não entendiam. Verdadeiro. Certo, turma? Corrigiram.
E vamos para o quesito 5. Tia vai colocar aqui, acredito que dá aqui. Certo? O quesito 5 diz assim. Os irmãos voltaram para a cidade por quê? E aí, gente, é assim que responde. Os irmãos voltaram para a cidade? Não. A gente vai colocar assim. Não. Não. Apenas um que por não entender e não ter paciência e não ter paciência para ver o que iria acontecer, iria acontecer com a terra retornou à cidade. Então, meus amores, vocês precisam, eu coloquei diferente, mas aqui está bem completo. Então, eu gostaria que vocês acrescentassem, tá bom? Então, ficou assim, não. Apenas um que por não entender e não ter paciência para ver o que iria acontecer com a terra, retornou à cidade. Então, ficou bem explicado que não voltaram os dois, apenas certo. Vamos agora para a página 275. Então, Tiana vai apagando aqui. Vamos para a página, meus amores, 275. Certo? A continuação, tá bom? Que diz assim, de acordo com o texto, complete a sequência dos quadros quanto às etapas do dia a dia do fazendeiro no campo. Então, aí já tem, aí no quadrinho de vocês, a numeração, né? 1, 2, 3, 4. Você irá escrever o que aconteceu. Na imagem 1, o que você consegue ver? Ará a terra. Então, tia, ele ará a terra. Ele cuidou, Tiana, da terra. Certo. E na imagem 2? Escavar sulcos na terra. Escavar sulcos, isso aqui é a imagem 1. A imagem 2. Escavar né? Sulcos na terra. Sulcos na terra, né? Onde ele ia criar os valãozinhos. E depois diz assim, 3, na imagem 3. Diz assim, foi o que ele fez. Jogar trigo nos valões. Então, Tiana, jogar trigos nos valões. Jogar trigos nos valões. E na imagem 4, o que é que mostra? O trigo brotando, gente. Trigo brotando. Certo. O trigo brotando. Então, na imagem 1, tia, arar a terra. 2, escavar sulcos na terra. Jogar trigos nos valões. E na imagem 4, trigo brotando. Certo, meus amores? Feito isso, vamos para
o quesito 7. Então, Tiana vai apagar. Deixa eu apagar todo o quadro, que aí eu ganho mais espaço. Certo? Ainda, gente, na página 275, quesito 7, certo? Vou colocar 7, pergunta assim. O que fez o fazendeiro quando o trigo amadureceu? Trouxe a foice, trouxe a foice e começou a ceifá-lo. Certo, gente? Olhem aí, gente, a escrita, tá bom? Corrijam aí, por favor. Trouxe a foice e começou a ceifá-lo, certo? E no 8 diz assim, como ocorreu o processo da colheita do trigo? 8. Como ocorreu? O fazendeiro levou o trigo para o celeiro. O fazendeiro levou o trigo para o celeiro e separou o joio do trigo. E separou o joio do trigo. Certo? E separou o joio do trigo. Certo, turma? E o quesito 9 diz assim, você já presenciou algum homem trabalhando no campo? Isso aí é uma resposta pessoal. Se você já presenciou, sim. Se não, não. Certo, meus amores? Vamos agora para o quesito 10. Certo? Deixa a Tiana apagar. Apagando o quadro. E a página, tia, agora é a 276. Vamos ver o que diz o quesito 10. O texto entendemos tampouco narrar uma história em que os personagens não compreendem o objetivo de tanta dedicação e paciência do fazendeiro. Retire do texto o trecho da história em que um dos irmãos aprendeu uma grande lição de fé e sabedoria. Bem no final do texto, né, gente? Então, terá que ser completo, tá? É assim que são as coisas. É assim que são as coisas com os trabalhos divinos. Com os trabalhos divinos. Nós, mortais, enxergamos apenas o início do plano de Deus. De Deus. O início do plano de Deus. Nós não somos capazes, não
somos capazes de compreender, não somos capazes de compreender todo o propósito, e objetivo final de sua criação, Gente, é completo, tá? Não façam pela metade. Eu só fiz até Deus. Não, Tiana quer o texto que fala tudo, que diz assim: retire do texto a história em que um dos irmãos aprendeu uma grande lição. Então, não foi até Deus. Vocês terão que reescrever tudo, tá certo? Portanto, aí continua. Portanto, precisamos ter fé. Em sua sabedoria. Né? Então, por favor, gente, coloquem tudo. É assim que são as coisas com os trabalhos divinos. Nós, mortais, enxergamos apenas o início do plano de Deus. Não somos capazes de compreender todo o propósito e objetivo final de sua criação. Portanto, precisamos ter fé em sua sabedoria. Então, o que vivemos hoje, né, gente? Precisamos ter paciência, precisamos aprender a esperar e acreditar, certo? Ter fé e acreditar que aquilo tudo tem um propósito, certo? Então, tudo que passamos, essa pandemia, Tiana, eu tenho fé e acredito no propósito de Deus e que isso vai passar. Isso está nos ensinando algo. Nada acontece por acaso. Certo, meus amores? Então, vamos lá. No 11 diz assim: ajude o irmão que ficou no campo a escrever uma carta para seu irmão que voltou para a cidade, relatando a razão por trás de cada ato do fazendeiro. Complete a carta a seguir. Então, a carta que vocês irão ajudar o fazendeiro a escrever é fazer com que o irmão compreenda o propósito de Deus, o porquê, como é importante esperar, ter fé, ter paciência. Certo, meus amores? Ok. Então, tia vai apagar o quadro. Ótima lição, muito boa mesmo o texto. Então, sempre que você estiver triste, lembrem-se, tudo tem um propósito, tenha paciência e fé. Você precisa aprender a esperar e acreditar que tudo vai dar certo. Certo, meus amores? Olha só, Tiana separou, ainda no livrinho, tá? De produção de texto, deixa a Tiana abrir aqui, onde vamos trabalhar 285 como classe e como casa. Tá bom? Então, coloquem aí, classe. Hoje, 12/11/2020, 285. Porque eu vou explicar. E casa, 12/11 é a data de 2020. 285, porque vocês irão fazer aí na casa de vocês. Então, Tiana deixou classe, porque tia vai explicar e vai pedir para que vocês respondam uma questãozinha e irão continuar em casa. Então, tia fez classe e casa.
Certo, meus amores, vamos trabalhar um pouquinho com lendas. E aí, lendas? Antes que a gente vá para o livro, certo? Tiana, gostaria de explicar para vocês, lembrar para vocês, porque a gente já trabalhou com lendas, certo? Vamos lembrar que Tiana, o que são lendas, certo? Deixa a tia abrir aqui, tia vai ficar pequenininha, vocês já sabem, mas eu estou presente. Deixa eu abrir. Olha aqui, estou presente. Lendas. Quando a gente pensa em lendas, a gente já pensa, né, no Saci. E a gente sabe que o Saci é uma lenda. Então, a gente tem várias lendas do folclore brasileiro, do nosso folclore, não é isso? Muito bem. Olha só. Deixa a tia Ana falar aqui com vocês. Olha só, lenda. Tia, o que é, tia, uma lenda? Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, de caráter fantástico ou fictício. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação humana. Então, a gente sabe que o nosso folclore, existem várias lendas. Tiana conhece várias. E que ela geralmente faz parte, né, da nossa cultura, e que Tiana, ela é fictícia, onde as pessoas utilizam alguma coisa real com fatos irreais produzidos da nossa imaginação. Uma lenda pode ser também verdadeira, então quer dizer que toda lenda é mentira, faz parte da imaginação. Não. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante. Então, a lenda, gente, ela pode ser, geralmente ela é misturada. Realidade com fantasia. E que na maioria das vezes, né, elas fazem parte do fruto da nossa imaginação. Mas não quer dizer que uma lenda, Tiana, não pode ser verdadeira. Pode? Sim. Certo, gente? Ok. Então, vamos conhecer algumas lendas do nosso folclore brasileiro. Vamos lá. Tiana separou aqui o Boitatá. Quem nunca ouviu falar da lenda do Boitatá? Aqui tia pegou, né, resumos da lenda para que vocês relembrem. Diz assim: Boitatá, representada por uma cobra de fogo que protege as matas e os animais e tem a capacidade de perseguir e matar aqueles que desrespeitam a natureza. Acredita-se que este mito é de origem indígena e que seja um dos primeiros do folclore brasileiro. Certo, gente? Então, acredita-se que foi os indígenas que trouxeram a lenda do Boitatá. Certo? Vamos seguir. Tem a da Iara, Tiana gosta muito da Iara. Falar um pouco da lenda da Iara. A Iara é uma lenda do folclore brasileiro. Ela é uma linda sereia que vive no rio Amazonas. Sua pele é morena, possui cabelos longos, negros e olhos castanhos. A Iara costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Dessa forma, os homens que a veem não conseguem resistir aos seus desejos e pulam dentro do rio. Ela tem o poder de cegar quem a admira e levar para o fundo do rio qualquer homem que ela desejasse se casar. Olha só, a lenda da Iara. Interessante, né, gente? E o Curupira? Já ouviram falar a lenda do Curupira? Assim como o Boitatá, o Curupira também é um protetor das matas e dos animais silvestres. Representado por um anão de cabelos compridos e com os pés virados para trás, dizem também que ele tem um cabelo vermelho de fogo. Persegue e mata todos os que desrespeitam a natureza. Quando alguém desaparece nas matas, muitos habitantes do interior acreditam-se que é obra do Curupira. Tia Ana é do interior e tia Ana escutava muito isso. Quando tia estava assim,
ia visitar alguém em um sítio, em um campo, aí a gente escutava, né? Alguém, aquele assovio bem longe, e o povo dizia, olha, isso é o curupira, e Tiana morria de medo. Então, essa do curupira, Tiana conhece desde criança. Eu também já ouvi falar muito do boto cor-de-rosa, que dizem, né, conta a lenda que ele gosta de sair à noite atrás de moças bonitas. Então, existem várias lendas, principalmente no nosso folclore brasileiro. Certo, gente? Ok. Então, deixa a Tiana voltar. Assovio. Aqui está a definição de assovio. Som agudo e prolongado que o ser humano pode... Antes de eu voltar, deixa eu contar. A do curupira, Tiana é do interior, então, quando Tiana estava visitando alguém à noite, a gente escutava um assobio bem longe. As pessoas diziam, olha o curupira. Então, Tiana conhece bastante a do curupira. E vocês? Conhecem alguma lenda? Algumas lendas? Então, deixa a Tiana voltar. E aí? Gostaram do resumo de algumas lendas? Então, vamos para o nosso livrinho, meus amores. Diz assim, o livrinho de vocês. As lendas são histórias fantásticas, frutos da imaginação e da fantasia. Antigamente, elas eram meios de transmitir as crenças e os conhecimentos de geração a geração. Você conhece outras lendas, além da que foi trabalhada nesse capítulo? Se sim, escreva o título abaixo. Então, olha só. Tiana trabalhou com vocês, né? Mostrou um pouco a Yara, não foi? O boitatá e o curupira. Aí a pergunta é, você conhece outras lendas, além da que Tiana trabalhou agora com vocês? E aí? Vocês conhecem? Fora essas três. Eu conheço a do Saci, eu conheço a da Cuca e vocês. Aí vocês irão colocar. Se sim, pode colocar apenas uma. Não pode ser essas que Tiana apresentou. Certo? Então, escreve aí. E para casa, agora é a sua vez. Pesquise uma lenda do folclore brasileiro, escreva abaixo e dê-lhe um final diferente. Gente, presta atenção. Vocês não vão poder pesquisar. A Yara, tia falou, não vão poder pesquisar o curupira e não vão poder pesquisar o boitatá. Existem várias outras. Então, você irá escrever o título dela. Ah, tia, vou botar o Saci. Certo. Irão escrever. E ao final, vocês não vão contar o final da lenda. Vocês irão inventar, colocar outro final. Tá certo? Cuidado que a tia Ana conhece algumas lendas, então você precisa modificar o final. Certo, meus amores? Tia Ana vai ficar aguardando a atividade de vocês. Um beijo, um ótimo dia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, quinto ano.